Lucas 9, verso 22, a palavra diz assim: e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Olha que interessante. Jesus, por algumas vezes, antes de tudo que ele enfrentou, na Bíblia nós aprendemos que Jesus foi crucificado aos 33 anos, enquanto ele como homem tinha 33 anos aqui na terra. E a Bíblia fala que por algumas vezes, que se tem relatado nos evangelhos, Jesus prenunciou aquilo que aconteceria. Os discípulos não entendiam aquilo que Jesus estava falando, porque Jesus estava revelando algo sobre o seu propósito. E o propósito de Deus para o nosso futuro é sempre maior do que aquilo que podemos compreender no nosso presente. O propósito de Deus para o nosso amanhã é sempre maior do que a nossa compreensão hoje. E por algumas vezes Jesus falava de tudo que iria acontecer, porque Jesus não era só humano. Sim, ele era homem, ele era 100% humano, mas a Bíblia fala que ele era o Deus que havia sido feito carne. Ele não era só homem, mas também ele era Deus. E como Deus, ele podia ver o amanhã antes do amanhã acontecer. É por isso que todas as vezes que Jesus falava sobre o futuro, ele não estava falando de uma possibilidade. Ele estava revelando aos discípulos algo que ele sabia que iria acontecer. E por algumas vezes o Senhor falou sobre aquilo que aconteceria naquela Páscoa, na Páscoa mais famosa que houve na história, na qual o Cordeiro de Deus, uma representação ali do Cordeiro Pascual, lá de pouco mais de 1400 anos atrás, no qual o cordeiro ali que os israelitas sacrificaram naquela noite, o sangue do cordeiro fora colocado ali no umbral das portas das famílias israelitas, de tal modo que quando o anjo da morte, o anjo da destruição, passou pelas famílias israelitas, quando ele viu o sangue, aquilo era o sinal que aquela casa estava protegida pelo Deus de Israel, e por isso o destruidor, e por isso a maldição, não teria acesso àquela família. Pouco mais de 1400 anos, a Bíblia fala que não um cordeiro animal natural, mas a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi sacrificado, o sangue foi derramado, de tal forma que através desse sangue, todos nós fomos selados por Deus, e todas as vezes que o destruidor, todas as vezes que a maldição olhar esse sangue, olhar esse sinal, essa é uma representação, esse é um sinal que o Deus de Israel está guardando a sua vida, está guardando a sua família, e a destruição, a maldição desse mundo não tem acesso ali, em nome de Jesus. Por algumas vezes Jesus prenunciou aquilo que aconteceria, e eu gosto aqui do verso 22, porque Jesus ele usa uma palavra que faz toda a diferença, e nos prega uma tremenda de uma mensagem. Jesus ele diz assim: é necessário. Aí ele continua dizendo aquilo que era necessário, que o Filho do Homem seja entregue, ele seja rejeitado pelos religiosos daquele tempo, ele seja rejeitado pelo poder humano daquele tempo, ele morra e ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Olha que interessante, que Deus por algumas vezes, ele prenunciou, ele disse que a cruz era necessária. Isso não é novidade no Novo Testamento somente.
no Antigo Testamento nós temos muitos indícios, muitas palavras e muitas promessas concernentes ao Calvário, concernentes à cruz. Desde ali do Antigo Testamento, Deus já revelara através dos profetas sobre o seu propósito ali na cruz, sobre o Calvário, sobre a forma que o Messias viria ao mundo, como ele seria entregue e como ele venceria a morte. Jesus, ele diz que a cruz seria necessária. Jesus, ele diz que a cruz era necessária. Hoje, com conhecimento do Novo Testamento, nós podemos entender e ter mais convicção disso, que tinha algumas promessas que só se cumpririam através da cruz. Tinha algumas bênçãos que Deus queria nos dar, que só viriam através da cruz. A Bíblia fala que Cristo levou sobre si as nossas maldições. Lá no Antigo Testamento havia uma palavra que dizia que era maldito todo aquele que fosse pendurado aonde? No madeiro. A morte de cruz era uma morte maldita. Jesus, uma das promessas e dos propósitos de Deus através de Jesus era te abençoar. E para te abençoar, ele precisava remover da sua vida a maldição que tinha sobre a sua vida, fruto dos seus próprios erros, fruto dos nossos próprios erros. A Bíblia fala que todos nós pecamos e carecemos do quê? Da glória de Deus. Fruto do pecado, nós tínhamos uma maldição sobre as nossas vidas. É por isso que estávamos destinados à morte e ao inferno, um futuro de maldição. Mas a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para morrer a morte que eu e você merecíamos, de tal modo que através daquela morte, daquele sacrifício, Jesus levou sobre si as nossas maldições, o peso das nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e através do seu sacrifício nós fomos abençoados. Nós recebemos aquilo que só Ele merece. Havia promessas que só se cumpririam através de uma morte de cruz. Tem pessoas que pensam que a cruz foi quase que um remendo de Deus. Tem gente que pensa que Jesus foi um plano B do Senhor, como que o Senhor tinha criado Adão e Eva para viverem eternamente ali no jardim do Éden, e quando Adão e Eva cometem o único delito que eles poderiam cometer, porque só tinha uma regra, a regra era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles quebraram aquela regra. Tem gente que pensa que aquilo saiu do controle de Deus, e de tal modo que Ele precisou remendar o seu plano, o seu caminho, e enviar Jesus. Mas não, a cruz não foi o plano B do Senhor. A cruz foi projetada por Deus. Jesus não foi o plano B de Deus. Deixa eu te dar essa palavra, ou deixa eu te lembrar, Deus não tem plano B. A Bíblia nos ensina que o caminho de Deus, ele é perfeito, não tem erro. Jesus não foi o plano B. Jesus sempre foi, sempre é o plano original do Senhor, o centro do propósito de Deus, o centro da criação. Tem gente que quando ouve isso, eles pensam, mas e o livre-arbítrio? Não foi por causa do livre-arbítrio tudo isso que aconteceu? Deus não nos deu o livre-arbítrio, ou a liberdade para escolher, o poder de decisão? Sim, Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus te deu o direito de escolher. E Deus nos deu esse presente. E por causa desse presente, nós também fomos responsabilizados por nossas escolhas. Tem gente que tem dificuldade de pensar que Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser, quando bem entender, e o seu propósito e caminho é perfeito.
Tem gente que tem dificuldade de imaginar um Deus perfeito assim e soberano, com um Deus que nos dá o livre-arbítrio. Tem gente que tem dificuldade de colocar a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem numa mesma sentença, no mesmo conhecimento, porque eles não conseguem entender um Deus soberano com um Deus que nos dá o livre-arbítrio. Mas deixa eu te dar uma notícia: você não tem que entender nada. O ser humano não tem que entender nada. Aliás, eu falo que é muito presunçoso para a mente humana, que é tão limitada diante de Deus, que é uma mente infinita e ilimitada. Nós não temos que entender os planos do Senhor. A Bíblia fala que um dia nós vamos conhecê-lo como somos conhecidos. Aí aquilo que é temporário vai se desfazer, nosso corpo vai ser revestido de uma incorruptibilidade e iremos conhecê-lo como ele nos conhece. Mas isso é só lá na glória, meu irmão, quando Jesus voltar. Até lá, sabe o que você precisa fazer? Entender não, você precisa confiar de todo o seu coração. É o que Salomão, o homem mais sábio do Antigo Testamento, ele nos ensinou. Ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoies ou não te estribes no teu próprio entendimento. Não fica buscando entender ou compreender a mente do Senhor. Sim, a Bíblia fala que Deus nos deu o poder de escolher, mas Deus sabe o que você vai escolher antes de você escolher. Deus sabia ou não sabia que Adão e Eva iriam pecar? Sim ou não? Você acha que o pecado de Adão e Eva foi uma surpresa para Deus? Mas ele já tinha providenciado o escape, ele já tinha projetado o escape. Lá na queda lá da mulher e do homem, o Senhor já tinha declarado que do fruto da mulher, da descendência da mulher, viria alguém que, apesar de ter sido ferido pela serpente, ele pisaria na cabeça da serpente. É isso que aconteceu. Jesus veio da descendência do ser humano, Deus se fez carne. Ali na cruz, Jesus foi ferido pela serpente, mas através do seu sacrifício, ele venceu a serpente de uma vez por todas. Jesus não foi o plano B de Deus, a cruz foi projetada pelo Senhor. A cruz não saiu do controle de Deus, muito pelo contrário, os profetas já tinham prenunciado, Jesus já havia avisado. Apesar da cruz ser dolorosa, apesar de ser o momento mais difícil da humanidade, Jesus enfrentaria a cruz, enfrentaria a morte, enfrentaria o inferno, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar, vencendo a morte e o inferno de uma vez por todas. É assim que você tem que olhar para todos os problemas que você enfrentar. A cruz foi necessária porque tinha algumas promessas que só se cumpririam ali na cruz. Havia algumas bênçãos que só viriam através de uma morte de cruz. Por isso que Deus permitiu o seu filho unigênito morrer uma morte de cruz, ou enfrentar uma cruz, porque era necessário. Não porque seria o fim do Filho de Deus, unigênito do Pai, mas sim que através daquela cruz viriam bênçãos, cumpririam-se promessas, e através daquela cruz o unigênito se tornaria primogênito e adotaria uma infinidade de filhos para o Pai. A família iria crescer, aumentar, melhorar. Sabe por que Deus permitiu esse problema? Sabe por que Deus permitiu esse gigante? Sabe por que Deus permitiu essa situação, por mais difícil que ela seja? Ele te ama demais para permitir você enfrentar uma cruz em vão. Ele te ama demais para permitir que você sofra à toa. Sabe por que ele permitiu esse problema? Porque esse problema seria absolutamente necessário para você. Jesus ali no Getsemane,
o lugar que ele costumava ir orar, antes de enfrentar o problema, o Filho de Deus foi orar, o Deus que se fez carne, ele foi orar. E a Bíblia fala que ali naquela oração, um dos 3 discípulos conseguiram ouvir o que Jesus falou, e ele fala para o pai assim, ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, se houvesse qualquer outra forma do propósito de Deus se cumprir, das bênçãos do Senhor virem para a humanidade, Deus teria permitido que acontecesse. Se houvesse qualquer outra possibilidade, o Deus soberano teria permitido que acontecesse. Mas ele projetou a cruz, não porque a cruz seria o fim, muito pelo contrário, haviam bênçãos que só seriam derramadas através daquele problema. Sabe por que Deus permitiu esse problema? Não é porque Ele não te ama, não é porque Ele não se importa com você, você entendeu tudo às avessas, tudo ao contrário, é porque Ele te ama, é porque Ele quer o seu bem. Não é que Ele não se importa com você, sim, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com o seu sofrimento. Quando você chora, Ele se compadece do seu coração quebrantado e contrito. Ele só permitiu o problema porque o problema era necessário. Ele só permitiu o problema, sabe por quê? Porque Ele tem um propósito para esse problema. Deixa eu te falar, Deus tem um propósito para cada problema que você enfrenta. Não tem problema sem propósito. Não tem problema sem propósito. O Deus que te deu o livre-arbítrio também é um Deus soberano. E agindo Deus, não tem diabo que pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus só permitiu o problema porque Ele tem um propósito para esse problema. Deus só permitiu esse diagnóstico porque Ele tem um propósito para esse diagnóstico. Deus só permitiu essa crise financeira porque Ele tem um propósito para essa crise financeira. Ele só permitiu essa crise no relacionamento porque Ele tem um propósito para essa crise. E deixa eu te dar uma boa notícia: os planos do Senhor para a sua vida nunca são de mal. Jeremias 29:11 diz que os planos do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas, são de paz e não de mal. São planos para vos fazer prosperar, são planos para vos dar uma esperança e um futuro. Por mais difícil que a cruz seja, tem bênçãos que Ele só pode te dar nesse problema. Tem uma promessa lá em Isaías 45 que eu gosto de compartilhar, porque eu gosto de dizer ela para mim mesmo. A promessa de Deus para Ciro, um rei persa, um rei que não era nem israelita. Deus diz a ele assim, ó: dar-te-ei os tesouros das trevas. Trevas na Bíblia é sinônimo de problema, de dificuldade. Tem gente que pensa que Deus é só Deus da luz, que Deus apareceu na cena, ali na criação, só quando Ele disse haja luz. Mas eles se esquecem que antes da criação, Deus já existia. Deus é eterno. Deus não é Deus só da calmaria. Deus não está te esperando lá no final da tempestade, não. Deus é Deus da luz, mas também Ele é Deus no meio das trevas. Ele é Deus na bonança, mas Ele também é Deus no meio da tempestade. Ele é Deus dos altos montes, mas Ele permanece sendo Deus no meio dos vales. Deus não deixou de ser Deus. Ele tem um propósito para a luz e Ele tem um propósito para as trevas. Sabe por que Ele permitiu a noite? Porque tem bênçãos que Ele só pode te dar no meio da noite. Sabe por que Ele permitiu as trevas? Porque tem tesouros que Ele só pode te dar no meio da cruz, no meio da dificuldade. Ele só permitiu o problema porque o problema era necessário. E se você ver na palavra de Deus, o resultado da cruz foi bom ou foi ruim? Foi bom ou foi ruim? Se não houvesse a cruz, nenhum de nós estaríamos aqui. Estávamos destinados à ira de Deus. Não teríamos acesso nenhum a Deus, às bênçãos do Senhor. O resultado da cruz foi melhor para a humanidade
do que a humanidade estaria se não houvesse a cruz. É assim que você tem que olhar para todo o problema que você enfrentar. Deus só permitiu o problema porque o resultado desse problema vai ser melhor para você do que se esse problema não tivesse existido. Por mais difícil que isso possa parecer e por mais fé que isso exija para que você creia, Deus só permitiu o problema porque você vai sair do problema melhor do que você entrou. Deus só permitiu o problema porque o resultado dele vai ser melhor do que você estaria se você não tivesse enfrentado o problema. Deus tem um propósito para essa luta, Deus tem um propósito para essa dificuldade. O propósito de Deus não é de mal, não é de derrota, não é um ponto final, mas é de vitória, de esperança, de cura, de vida, em nome de Jesus.